Olá, iremos falar sobre as divisões da Bíblia. Falaremos sobre as divisões do Antigo Testamento. A Bíblia cristã tem 66 livros. No Antigo Testamento, 39 livros. Pentateuco, 5 livros. Históricos, 12 livros. Poéticos, 5 livros. Profético, 17 livros. Profetas maiores, 5 livros. Profetas menores, 12 livros. Novo Testamento, 27 livros. Evangelhos, 4 livros. Histórico, 1 livro. Cartas, 21 livros. Revelação do Apocalipse, 1 livro. Divisão da Bíblia. Entendimento de como foi formada e está organizada. A Bíblia é um conjunto de 66 livros que foram escritos entre 1500 anos a 1400 a.C. E o Novo Testamento foi criado 100 depois de Cristo. A Bíblia Sagrada é dividida em duas grandes partes: o Antigo Testamento ou Velho Testamento, composto por 39 livros, e o Novo Testamento, que reúne 27 livros. Dentro dessas duas partes, ela ainda contém 8 grupos de livros, como pode ser conferido. A palavra Bíblia é o plural da palavra grega biblos, que significa livros. Todos os textos bíblicos foram escritos originalmente em hebraico e grego, com poucas partes em aramaico. Cada livro foi elaborado em épocas distintas, sendo reunidos nos primeiros séculos da Igreja Cristã. Como a Bíblia foi dividida e organizada. A Bíblia não foi organizada integralmente em ordem cronológica. Os livros foram organizados, priorizados, uma ordem narrativa. Se os livros fossem organizados apenas em ordem cronológica, o livro de Jó estaria à frente do livro de Gênesis, o que não seria tão harmônico. A Bíblia é dividida em dois grandes blocos: o Antigo Testamento e o Novo Testamento. A palavra testamento significa aliança. O primeiro bloco fala da primeira aliança que Deus fez com os homens, as origens da humanidade, a história do povo de Israel e a promessa da vinda de Messias. Já o Novo Testamento faz parte da nova aliança, cumprida em Jesus, a expansão do Evangelho e a profecia do fim dos tempos, com a volta de Cristo. Além de respeitar uma narrativa, livro, a Bíblia foi agrupada por estilos literários. São eles o Pentateuco, os livros históricos, os livros poéticos, os profetas maiores, os profetas menores, os evangelhos, a história da igreja primitiva, as epístolas ou as cartas, e revelação ao Apocalipse. Antigo Testamento. Tópico 1. Pentateuco. O Pentateuco, do grego Pentateucho, que significa livro, de 5 volumes, é composto pelos 5 primeiros livros da Bíblia. Estes fazem parte da Torá, o livro da lei para os judeus. Todos estão dispostos em ordem cronológica. São eles: Gênesis,
Êxodo, Levítico, Deuteronômio. Livros históricos. Este conjunto é formado por 12 livros, que contém a história do povo de Israel, desde a conquista da Terra Prometida até o exílio babilônico. Os 12 livros também estão em ordem cronológica: Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Livros poéticos. 5 livros fazem parte deste grupo. São Poesias, Sabedorias, Provérbios e Cânticos. Estes estão organizados por ordem de relevância. São eles: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Os livros proféticos, num total de 17, são registros dos profetas sobre o povo de Israel. Neste grupo, há uma subdivisão: profetas maiores e menores, organizado por ordem de relevância. Fazem parte dos profetas maiores 5 livros: Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Profetas menores. Neste grupo estão organizados 12 livros proféticos. A nomenclatura não quer dizer que um profeta era maior do que o outro. A definição está relacionada à extensão da obra literária. O livro dos profetas menores tem menos capítulos do que os livros dos profetas maiores. São eles: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonia, Ageu, Zacarias e Malaquias. Período intertestamentário ou interbíblico. Este período remete os livros que não são inspirados, como o de Macabeus, que tem história de Roma e Israel. Se chama justamente o espaço de tempo entre o Antigo e o Novo Testamento. Os anos dos escritos, não reconhecido como inspirado, durou aproximadamente 400 anos, intertestamentário ou interbíblico, onde foi escrito o livro de Macabeus. O primeiro livro dos Macabeus foi escrito em hebraico, provavelmente no final do século II, não muito tempo depois, portanto, dos acontecimentos que narram. O original perdeu-se, mas o livro conservou-se na versão grega, a partir da qual esta tradução foi feita. Esse período abrange os anos 175 a 134 a.C. O livro foi escrito no início do primeiro século a.C., por volta de 100 a 70 a.C. É uma teologia da história a partir da resistência da família de Matatias. O livro que mantém vivo os ideais de liberdade e os valores do judaísmo, defendido pelos Macabeus.